Será mesmo que o pãozinho francês engorda? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Nutrição Digital e hoje a gente vai falar sobre o pão. Por que o pãozinho é tão criticado nas redes sociais? Será que é o carboidrato, glúten ou sódio? Então nesse vídeo tu vai descobrir se o pãozinho faz mal ou faz bem. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Então bora pro vídeo. Vamos começar então pelo glúten. Muitas pessoas falam que ele deixa a barriga inchada, e realmente é verdade. Isso só acontece porque o glúten é formado por dois tipos de proteína. As glutelinas, que são responsáveis por dar elasticidade à massa, e as gliadinas, que são responsáveis pela expansividade. E são essas proteínas que têm uma fração tóxica, que interage com as nossas células, gerando uma inflamação. E como é que ocorre esse processo inflamatório por meio do glúten? O glúten, ele chega no intestino e ele é dividido, tá? Então ali vai ficar a gliadina, que a gliadina é aquela proteína que é tóxica, e essa proteína acaba estimulando uma enzima chamada COX-2, que é a mesma enzima que o ibuprofeno que você toma, a aspirina também, bloqueiam essa enzima. Então, é uma enzima que é pró-inflamatória, então ela estimula a inflamação. Então, por isso que quando você vai ingerir o ibuprofeno, você utiliza ela. Bom, voltando para o glúten acaba estimulando a ação dessa enzima que acaba aumentando esse processo inflamatório no teu corpo. Bom, e os estudos mostram que essa reação acontece só em pessoas que são sensíveis ao glúten. Tá? Não existe um diagnóstico preciso, mas por meio de exames bioquímicos a gente consegue ver parâmetros inflamatórios e ver se a pessoa tem ou não tem a sensibilidade ao glúten. Tá? Então, tudo isso acontece por conta da sensibilidade ao glúten, que por consequência vai levar a esse inchaço, principalmente na região da barriga. Tá? Mas vários estudos já mostraram que tem muitos outros processos inflamatórios que acontecem no corpo e até no cérebro. Então, se vocês quiserem um vídeo depois eu posso explicar a interação do glúten com Alzheimer, com o cérebro, que é bem legal. Mas vamos falar sobre aqui, vamos continuar falando sobre emagrecimento. Bom, eu sei que você deve estar se perguntando agora, por que a gente se alimentou por tanto tempo através da alimentação com glúten? Bom, o glúten ele teve uma mudança. De lá para cá, a indústria alimentícia moderna mudou geneticamente, produziu grãos cada vez mais produtivos e ricos em glúten. Cerca de 40 vezes mais glúten que os grãos cultivados algumas décadas atrás. Esses grãos contemporâneos, repletos de glúten, são mais viciantes do que nunca. E essas transformações que acontecem nos alimentos não é só um fator do glúten, teve vários alimentos que mudaram, tá? Por conta da demanda das pessoas, por conta da melhora de gosto, de sabor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre carboidrato. Bom, o carboidrato ele acaba sendo muito vilão, né, hoje em dia na internet, mas ele tem uma função super importante porque ele é importante para dar energia e é o principal nutriente que o cérebro utiliza. É a glicose, ele precisa disso para dar energia, para a gente poder fazer as coisas do dia a dia, né? Então, para uma pessoa que quer emagrecer, eu não vejo nenhum problema em utilizar um pão francês, por exemplo, porque o pão francês tem cerca de 50 quilocalorias, tá? Dependendo de 50 a 100 quilocalorias. Depois, dependendo do tamanho, tem cerca de 18 gramas de carboidrato, não é nada muito significativo, né? O problema é o conteúdo, o que você coloca dentro do pão, né? Um pão com ovo é super nutritivo, já um pão com queijo, com presunto, com salame, né? Dependendo do que tu coloca dentro do pão, acaba deixando um pão mais calórico, com maior teor de carboidrato, um baixo teor nutricional. Então é isso que é o problema, não é o pão francês em si, e sim o que tu coloca nele. Pensando no sódio também, o pão francês ele tem uma quantidade de sódio bem tranquilo, tá? Não vai fazer diferença assim você utilizar o pão francês ou utilizar um outro tipo de farinha, né? Por exemplo, de tapioca.
mas o que vai diferenciar é o que tu vai colocar lá dentro. Se tu colocar salame, colocar presunto, esses dois embutidos são riquíssimos em sódio, então por isso que o pão vai ficar com um alto teor de sódio, vai ser por conta do que tu colocou ali dentro e não por conta do pãozinho em si, tá? Então eu vou dar minha opinião em 3 cenários diferentes. O cenário que a pessoa quer emagrecer, tá? Eu adequaria ver se a pessoa utiliza já o pão, né? Se a pessoa gosta de comer um pãozinho francês de tarde, de manhã, a gente consegue encaixar, adequar de acordo com a necessidade da pessoa. Então, se a pessoa come há muito tempo pão, eu não vou tirar o pão dela, eu vou deixar o pão, tá? Que ela possa utilizar o pão como uma forma até de conforto, né? Porque comida é isso, comida é conforto, que ela se sinta bem, né? Nesse processo de reintrodução alimentar, nesse processo de uma nova dieta, né? Então, por isso que eu deixaria o pão, né? Só diminuiria ou adequaria melhor as refeições, tá? Para que ela possa comer o pão. Um outro cenário é uma pessoa que está de olho já lá na terceira idade, a pessoa que está buscando qualidade de vida, quer ter uma alimentação que seja rica em nutrientes, que está pensando em vitalidade, quer ter vitalidade, então ela quer qualidade, tá? Então eu tenho que focar em uma dieta para que ela chegue bem lá na terceira idade. Então eu tentaria substituir o pão por conta dessa questão das gliadinas. Então quanto mais idade a gente tem, mais sensível a gente fica a tudo, ao leite, ao glúten. Por quê? Porque nosso intestino ele acaba diminuindo as vilosidades, que a gente diz, é aquela coisinha que fica assim no intestino, então elas acabam diminuindo. E quando elas diminuem, existem várias áreas que a gente chama áreas que produzem certas enzimas importantes para o nosso corpo, que acabam se perdendo por conta da idade, né? Então acaba que alguns alimentos são mal digeridos, ficam ali, geram outras reações inflamatórias. Então, para evitar isso, eu tentaria colocar um outro tipo de carboidrato ao invés do pão, tá? Para que essa pessoa possa utilizar, possa ter uma alimentação que não tenha um risco de ela desenvolver uma inflamação ali no futuro, né? E até porque não existe muitos estudos na consequência da inflamação no intestino, né? Então eles estão estudando ainda interações com o cérebro, interações com o coração, interações com outras partes, outros órgãos do nosso corpo. Já para quem quer buscar o ganho de peso, eu iria adequar a demanda do paciente. Então, se ele utiliza pão francês, eu vou poder até acrescentar mais algumas unidades para que ele possa comer, tá? Já uma pessoa que não utiliza pão francês, eu nem vou acrescentar, ou se ela come de vez em quando, posso acrescentar. Então vai variar muito do paciente, porque existem outras opções, existe tapioca, existe farinha de amêndoas, existe farinha de aveia, existe várias farinhas que tu pode utilizar, tá? Bom, então resumindo, pão francês não é um vilão, ele pode ter alguns problemas por conta do glúten, sim, pode ter. Mas esses problemas, eles não vão aparecer tão rapidamente, é muito ao longo prazo. Então, eu poderia utilizar o pão francês, poderia comer o pão francês? Posso comer o pão francês. Se você está num processo de emagrecimento ou de ganho de peso, pô, é tranquilo você comer o pão francês. Se você gosta, se te faz bem o pão francês, beleza, né? Já a pessoa que quer buscar uma alimentação saudável, que quer focar agora, quero focar na minha velhice, não quero depender de remédio, quero utilizar o que eu posso utilizar hoje em dia para mim ter uma melhor saúde ali na frente, para mim ter vitalidade. Bom, aí sim eu aconselharia substituir o pão francês por tapioca ou pela farinha de amêndoas, farinha de aveia, tá? Então existem outras substituições, então tu pode substituir. E lembrando, o pão francês não é o vilão, e sim o sódio que tu vai consumir no presunto, o salame. Então as coisas que tu vai colocar no pão francês pode fazer mais mal do que propriamente o pão. Então essa é a dica de hoje, espero que vocês gostem. Coloque nos comentários se você curtiu, não se esqueça de se inscrever e de deixar aquele like, beleza? Então até a próxima.